eu sou o Dr. Avelino Júnior e eu estou comentando as alterações legislativas brasileiras. E hoje eu vou dar continuidade ao comentário do artigo 7º-C da Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009. Essa lei trata de investigação criminal. Este artigo trata da criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Pois é, foi criado esse Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Já sabemos que os estados possuem o seu banco de dados de impressões digitais. Toda pessoa que vai se identificado civilmente, chega na Polícia Civil, ou Poupa Tempo, ou nas Forças Armadas, há uma coleta da impressão digital de todos os dedos. E a partir daí, nós temos uma planilha que está sendo guardada e armazenada. Muito bem. Só que nós já temos, pela tecnologia, a possibilidade de equipamentos que extraem através de sinais e marcas da íris, da face, então só da impressão digital e também da voz, para comparar se é ou não daquela mesma pessoa. Ora, se isso já existe no mundo privado, também já está para existir no Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais, criado pelo governo federal. Então esse artigo 7º-C trata desse Banco Nacional. Então vamos entender, esse artigo tem vários parágrafos e vamos continuar a entender. Vamos para o caput, artigo 7º-C dessa lei 12.037. Expressa assim: fica autorizada a criação no Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Observem duas situações distintas no mesmo banco. Banco de impressão digital, banco multibiométrico. Vamos entender quem é que vai regulamentar isso. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Então agora só o presidente da República pode baixar o ato para que possa regulamentar como vai funcionar a coleta e o armazenamento no Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. E ainda, este banco tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais e distritais. Então agora, podendo ser colhido tanto os dados da íris, da face e da voz, tudo isso faz parte de um Banco Nacional Multibiométrico. E ainda, o Banco Nacional Multibiométrico será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais, face, voz, íris e investigações criminais já colhidos por ocasião da identificação criminal. Se o Estado já tem esse banco de dados, é só transferir para o Banco Nacional. Então não vai ser extinto os bancos que já existem nos estados e no Distrito Federal, mas será recolhido para armazenar um Banco Nacional Multibiométrico, ok? Muito bem. Continuando aos parágrafos, poderão ser colhidos os registros biométricos, impressões digitais, íris, face, voz, dos presos provisórios e presos definitivos, quando tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Suponhamos que na hora de identificação criminal, o indiciamento, não foi colhido dados da íris, voz, ou então da própria só impressão digital. Pode ser colhido do preso que não foi colhido na época do indiciamento da investigação criminal. Mas
poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ou, com ele, interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então é muito importante, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Então eles podem interagir, passar o dado para o outro. Neste caso, isto é, nessa troca de informações de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação de seu titular. Mas o que significa isso? É que nem todo mundo vai ter acesso ao banco de dados com relação a íris, com relação à face e à voz. Para o sistema eleitoral ou para a identificação civil, apenas vai ficar disponível a impressão digital. Muito bem. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constante em outros bancos de dados ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Então nós temos o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, essa é uma unidade gestora, mas para as outras unidades estaduais terem acesso, precisa ter um convênio, um acordo de como isso vai proceder. E os dados constantes desse Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão com caráter ou terão o caráter sigiloso. E aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Mas uma coisa lógica, se eu tenho um banco de dados com todos os dados dos cidadãos, como é que eu vou desviar esses dados? Isso é crime. A pessoa responde administrativamente, civilmente e penalmente, ok? E as informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Ora, se você mora numa região, se o delegado de polícia ou promotor de justiça estão requerendo ao juiz para que tenha acesso ao banco de dados nacional, é porque ele tem um suspeito. Ora, se eu tenho suspeito e vou fazer uma comparação, quem é que vai emitir o laudo? Só um perito oficial. Que laudo? Um laudo oficial para determinar se houve ou não, se há ou não coincidência daquele banco de dados que está sendo investigado com aquele armazenado no Banco Nacional Multibiométrico. E, por isso, uma consequência lógica é vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Lógico, não pode ser vendido, é um caráter muito sigiloso. E o último parágrafo 11 do artigo 7º-C, a autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito, delegado de polícia, ou no caso de ação penal, no caso do promotor de justiça, instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Então, se o promotor ou o delegado de polícia quer ter acesso, requeiram a quem? Ao juiz de direito competente ou ao juiz federal competente. Aí sim é que o juiz pode ou não deferir para ter acesso ao Banco Nacional de Dados Multibiométricos e de Impressões Digitais, ok? Então está aí
os 11 parágrafos do artigo 7º-C da Lei 12.037, e nós agora podemos falar que a expectativa, como vai ser essa unidade gestora, como vai funcionar esse banco de dados. Confira comigo, sempre no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, para que eu possa outras vezes mais comentar outras leis brasileiras.